Bom, pessoal, vamos continuar então falando sobre projeto de controladores utilizando o lugar geométrico das raízes. Então, a ideia basicamente vai ser, a partir do lugar geométrico da raiz de uma planta em malha aberta, a gente tentar verificar quais regiões desse lugar geométrico a gente pode posicionar os polos para que ele responda da maneira que a gente precise, né? Normalmente os indicadores utilizados são o máximo valor de overshoot, tempo de acomodação, por exemplo, erro em regime permanente, tá? E a ideia aí é a gente tentar ajustar, então, o K do controlador, pensando no controlador tipo proporcional, para posicionar esses polos adequadamente. Para poder, em sistemas de controle, né, ou funções de transferências mais complexas, né, de terceira, quarta ordem, normalmente o que a gente faz, a gente pode utilizar a teoria dos polos dominantes, né? Então a gente considera os dois polos dominantes e faz esse ajuste pensando somente nos dois polos dominantes, certo? Bom, aqui tem um exemplo então que a gente vai estudar, projetar um controlador tipo proporcional. A gente vai ajustar o K, o parâmetro K desse controlador. E nesse caso, né, a gente está aqui com um sistema em tempo contínuo, a gente vai discretizar ele em 0,1 segundos, gerar o lugar geométrico das raízes e verificar qual região que atende o máximo sobresinal seja menor que 5% e o tempo de acomodação, né, o tempo que ele entra em regime, fique em menos de 4 segundos. Bom, esse então aqui são as áreas que a gente vai estudar, tá? Quando a gente fala de máximo sobresinal, a gente viu na teoria até de controle contínuo, né? Que se considerar um sistema de segunda ordem, a equação para achar o máximo sobresinal da resposta no tempo é essa equação aqui. Então a gente percebe que ela só depende do fator de amortecimento. E outra coisa que a gente viu no plano S é que o fator de amortecimento é dado pelo cosseno desse ângulo aqui, ou seja, qualquer lugar que o polo esteja localizado nesse ângulo aqui, o fator de amortecimento é fixo, né? Então, se eu quiser um máximo sobresinal menor que 5%, eu preciso de um fator de amortecimento maior que 0,69. Então, qualquer lugar que os polos estiver localizado nesse ângulo aqui, a resposta no tempo vai ter um overshoot menor que 5%. Quando a gente passa, né, essa localização aqui do fator de amortecimento para o plano Z, a gente viu que esse fator de amortecimento é dado por essas linhas aqui, né? Então aqui é todo lugar aqui dentro dessa linha, o fator de amortecimento é 0,1, 0,2, 0,3, 0,9. Quando é 1, né, que é um sistema sobreamortecido, ele vai ficar sobre o eixo real aqui. Então, nesse caso aqui, que o fator de amortecimento tem que ser menor que 5%, o overshoot ser menor que 5%, o fator de amortecimento tem que ser maior que 0,69, a gente faz aqui próximo do 0,7, e qualquer lugar que os polos estiver aqui dentro dessa área em destaque, a resposta do sistema vai ter overshoot menor que 5%. Tá? Esse é o estudo das regiões do lugar geométrico das raízes para o sistema dar overshoot até um certo valor. Bom, pensando agora no tempo de acomodação, o tempo de acomodação, se a gente considerar aquele tempo de acomodação com o critério de 2%, né, ou seja, a resposta entra e permanece com erro de 2% em relação ao valor de regime, essa aqui é a equação, né? Então o tempo de acomodação vai ser 4 sobre zeta ômega n, né? A gente viu que lá no plano S, tá? A localização aqui seria menos zeta ômega n, a gente faz uma reta vertical aqui, e qualquer lugar do lado esquerdo, a partir desse zeta sigma m, o sistema vai ter uma resposta com tempo de acomodação menor que um certo valor, tá? No caso de 4 segundos, a gente substituindo aqui, né? TS tem que ser menor, 4 segundos aqui, né? Tem que ser menor que 4 sobre zeta ômega n.
a gente chega na conclusão que o zeta-ômega-n tem que ser maior que 1, tá? Então, a localização aqui, né, que é menos zeta-ômega-n, qualquer lugar para a esquerda, o sistema acomoda com menos de 4 segundos, tá? Para poder rebater essa linha horizontal aqui no plano Z, o que a gente faz? A gente usa aquela estratégia de localização ou de conversão, né, do plano S para o plano Z, e a gente verifica que para o tempo de acomodação, para esse zeta-ômega-n aqui, ela forma um ciclo de raio R, onde esse R aqui vai ser exponencial de menos zeta-ômega-nt. Esse tempo aqui é o tempo de discretização, o tempo de amostragem do sistema. Tá? Então, qualquer lugar dentro desse círculo aqui, o sistema responde com tempo de acomodação menor, no caso aqui, que 4 segundos. Tá? Basicamente é isso. Então, se a gente começar a trabalhar naquele exercício específico, né, o que a gente tem que montar aqui? Eu peguei o sistema em malha aberta, estou considerando aqui um segurador de ordem 0, e fiz o lugar geométrico das raízes dele, que está essa parte aqui, esse desenho verde e azul. Aí, para poder atender o primeiro critério, que é do overshoot menor que 5%, que o zeta ficou menor que 0,69, é essa área aqui em destaque. E o outro, que é o tempo de acomodação menor que 4 segundos, a gente calculou o raio e ficou um círculo com esse raio aqui. Tá? Então, a localização para poder, a região, né, que atende as duas condições, basicamente vai ser essa aqui mais avermelhada, né, que ela atende as duas. Então, se eu considerar aqui nesse estudo, eu estou indicando aqui a localização de 3 ganhos, né, K igual a 1, K igual a 3 e K igual a 5, a gente vê aqui que no K igual a 1, ele até atenderia o overshoot ser menor que 5%. Mas como tem esse polo aqui para fora dessa região aqui do semicírculo, ele não atenderia o tempo de acomodação. O K igual a 3, a gente percebe que ele está na região dos dois, né? Então atende ambas as condições, que é o que seria a resposta do nosso projeto, né? A gente poderia usar, por exemplo, K igual a 3. E se eu colocar K igual a 5, ele até atende a questão do tempo de acomodação, mas não vai atender no caso do sobressinal. Tá? Então, na verdade, o K igual a 3 atende aquelas condições, mas no fundo, qualquer condição que os polos estejam dentro dessa região aqui, atenderia as duas condições. Então, quando eu ajusto com K igual a 1, a gente percebe aqui que a resposta é bem lenta, né? Sistema sobreamortecido. Ele não tem overshoot, mas ele demora muito para acomodar o sinal. Quando a gente consegue considerar K igual a 3, o que a gente vai ter aqui? Que o overshoot é muito pequeno, menor que 5%, e o tempo de acomodação aqui foi rápido. No caso aqui foi o próprio 4 segundos, né? Gente, uma coisa que eu percebi aqui, o tempo de discretização nesse caso aqui foi estudado com 1 segundo, tá? E quando a gente coloca K igual a 5, a gente consegue aqui um tempo de acomodação relativamente rápido, né? Só que a gente tem um overshoot grande, né? No caso aqui está dando um overshoot de mais de 5%. O tempo de acomodação aqui também deu um pouco mais de 4 segundos. Essa, então, que seria a resposta do sistema em malha fechada. Tá? Bom, só para questão de exemplo, se eu colocar K igual a 22, tá? Esse sistema chega até a ficar instável. Né? A gente pode perceber aqui que tem uma tendência de aumento aqui da resposta não tempo. Fato que é dessa maneira que a gente projeta a controladora utilizando o lugar geométrico das raízes. Pega as condições, verifica as áreas que atendem isso no plano Z, e aí vê se existe algum ajuste de ganho K que atenda isso, tá? Pode ser que isso não ocorra, tá? Pode ser que a região que você tem aqui, né? Pode ser que nessa região um outro sistema, o lugar geométrico não passaria por ela. Nesse caso, a resposta é que não existe nenhum ganho K para poder atender aquela especificação. Nesse caso, a gente tem que usar outro tipo de controlador. A gente pode usar, por exemplo, um controlador de avanço de fase, atraso de fase, ou mesmo um controlador PID. O que esses controladores vão fazer? Eles vão mudar o lugar geométrico das raízes, de uma maneira que ele passe pela região que a gente precisa do comportamento e a gente ajusta o K, certo? Então, para finalizar, eu estou sugerindo aqui, esse aqui é um resumo, né, das especificações aqui do caso do fator de amortecimento, e no caso aqui do tempo de acomodação.
Um outro exercício, tá? Nesse exercício aqui eu já estou passando para vocês qual que é o sistema em malha aberta, tá? A gente vai fazer o projeto do controlador de ganho K. Já coloquei também aqui o lugar geométrico das raízes desse sistema e coloquei a localização de alguns ganhos K. E aí, esse daqui foi discretizado com tempo de amostragem de 0,2 segundos, tá? E aí eu quero que vocês me indiquem o ganho K que atenda, né? Esse aqui é um sistema de controle de vazão, indicar o ganho K de maneira que tenha overshoot menor que 25%, no máximo 25% ou menos, e o tempo de acomodação é de 2 segundos, né? Então, nesse sistema aqui, a gente está liberando um overshoot maior, mas em contrapartida eu quero uma resposta um pouco mais rápida, tá? Então, vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui, também está nesse exercício para entrega, tá? Eu já vou adiantar aqui e mostrar as respostas, né? A partir do 25%, vocês fazem a conta lá e vão chegar que o fator de amortecimento tem que ser, na verdade, menor aqui, né? Maior que 0,4. 0,4 dá 25, tem que ser maior que 0,4. Ou seja, se eu pegar a linha aqui do 0,4 e toda a região dela, vai ser a região que eu tenho overshoot menor que 25%. O tempo de acomodação menor que 2 segundos significa um zeta-ômega-n maior que 2. E isso aqui, naquela questão do raio, né, exponencial de menos zeta-ômega-nt, porque eu estou usando o tempo aqui de discretização. A discretização é de 0,1 segundos, né? Vai ser um raio de 0,67. Então, qualquer região dentro do raio 0,67. Tá? Analisa, tá? Quais valores de K estão dentro das duas. No caso aqui foram dois valores, né? Tanto K igual a 3 como K igual a 5 atende. K igual a 10 está fora de ambas, inclusive, né? Não atende nenhuma condição. E o K igual a 1, apesar de ter um polo dentro da região que é necessária, né? O outro polo está fora, então o único que ele atenderia aqui é a região do overshoot menor que 25%, tá? Esse daqui são as referências bibliográficas e é isso.